Oi pessoal, aqui é o Arinho Plays e bem, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos gravar sobre os cientistas das Aliança e dos Skibidi Toilet. Bem, então eu acho que vai ser um vídeo até que grande aqui no canal, então agora bora ver todas as aparições dos cientistas da Aliança e dos Skibidi, até dos Astros. No episódio 74 de Skibidi Toilet nós vemos pela primeira vez o Science Chief Cameraman, onde ele vai entregar aquela câmera pro Shadow TV Man, onde o chefe cientista Cameraman é um cameraman diferente dos outros cientistas, onde ele tem duas câmeras nos ombros. Uma espécie de núcleo bem ali, mas eu acho que é só um pingente. Mas o Swift Cameraman Scientist aparece junto com os outros personagens quando o Shadow TV Man abre o portão, mas ele fica mais no canto por causa que é um cientista. Onde na cena completa do episódio 76 de Skibidi Toilet ele aparece junto com os outros cameraman cientistas normais. Só que parece que ele trocou a camisa porque tá mais azul. Só que ele não gozou muito que a Camera Woman fez junto com os outros cameramans com aquele TV Man, mandando um pra que isso, eu acho. Onde ele também aparece na Season 25, do lado do Brawl Cameraman que ainda tava de cadeira de rodas nessa época. Acho que foi provavelmente ele que atualizou o Brawl Cameraman. Mas no episódio 78 de Skibidi Toilet ele aparece entregando aquela mesma câmera pro Hugo Boss, onde ele fica olhando pro Hugo Boss. Enquanto o Hugo Boss dá um like pra ele, ele parece não gostar muito, ainda tendo ressentimento dos Skibidis. Sua próxima aparição em Skibidi Toilet foi no episódio 79, parte 1 de Skibidi Toilet, onde ele entrega a mesma câmera pro Speakman. Interessante que é sempre ele que entrega as câmeras pros personagens. E o nosso Speakman entrega um tradutor pra ele conseguir entender a língua dos Skibidis, e ele dá um like pro nosso Speakman. Então ele vai testar pra ver se o tradutor tá funcionando. Eu vou te dissecar pra ver o que tem dentro de você. O que ele acabou de dizer? O cameraman cientista até fica chocado que o Skibidi disse. Mas então o detetive cameraman pega o dispositivo de traição e dá um não pro Speakman bem ali. Nosso cientista cameraman chefe não entende muito o que o detetive quis. Mas então no episódio 79, parte 3 de Skibidi Toilet, ele aparece do mesmo lado daquele Speakman que tava na parte 1. Eles provavelmente estão conversando sobre por que o episódio tá tão bugado. Então a gente dá uma olhadinha nele rapidinho e ignora ele. Mas no episódio 34 de Skibidi Toilet nós vemos dois cameraman cientistas. Um desses cameraman cientistas é o melhor amigo do Plungeman, quer dizer, era o amigo dele. Enquanto o Titan Speakman corrompido e o G-Toilet estavam destruindo, ele sai correndo. No episódio 42 de Skibidi Toilet ele aparece do lado de um TV Man. O TV Man impede dele usar aquela arma antiparasita para brincar um pouco com os Skibidis parasitas. Ali de fundo ele dá um like pro nosso cameraman cientista, quer dizer, do TV Man. No episódio 43 de Skibidi Toilet ele tá do lado do Plungeman, bem ali. Ele pega sua arma para ele enfrentar o resto da armada Skibidi. Onde no episódio 48 de Skibidi Toilet ele tá do lado do seu amigo Plungeman para enfrentar os Skibidis. Então ele dá um chute na cara de um Skibidi e puxa a descarga. Então ele saca sua arma e consegue descorromper um large cameraman marrom. Onde esse large cameraman dá uma bicuda em um Skibidi e joga o outro à explosão. Mas então aparece aquele Skibidi serra e serra ele ao meio. Mas então no episódio 54 de Skibidi Toilet ele aparece no seu mecha. Onde o mecha dele tem uma arma laser que provavelmente serve para descorromper os cameramans. Outra arma que consegue parar os Skibidis. A arma que também que é um dardo que consegue parar os Skibidis como ele usou no Glitcher. Uma arma de choque. Mas então depois de muito tempo ele aparece de novo no episódio 72 de Skibidi Toilet. Seu mecha tá aprimorado para enfrentar o resto dos Skibidis. Então ele atira no SWAT, mas o SWAT consegue se esconder atrás de um prédio. Então ele dá um soco na cara de um mutante e atira seus lasers. Ele atira em um outro Skibidi bem ali. Então o Skibidi mutante de serra consegue pular em cima dele, mas ele consegue apertar um botão e esfaquear a cabeça dele, e jogar um mutante pra longe, ativando suas armas laser e conseguindo explodir o mutante, acertando outro trouxa. Mas então ele vem enfrentar o SWAT mutante. O SWAT arremessa dois mísseis nele, mas o nosso cameraman consegue ativar seus lasers. Mas o SWAT consegue se defender com seu escudo, quebra uma parte do mesh do cameraman, mas então aparece a câmera Strider. O nosso cameraman cientista dá um like pra câmera Strider e vai atrás do SWAT. Então o cameraman cientista pega a foice do SWAT e queria eliminar ele, mas então o G-Toilet aparece. O cameraman cientista precisa sair do mecha porque ele ia explodir. Ele observa o cientista TV junto com o Last TV Man pegando a garra do Astro Detainer. Então ele vai até a câmera Strider que ainda tá destruída, mas ainda tá viva. Dá um like pra ele. Mas então no episódio 76 de Skibidi Toilet, nosso cameraman cientista junto com a câmera Spider aparece para ajudar o nosso grupo contra os Astros. Mas então chega o Steve Man está a pegar a tecnologia Astro. Então a nossa câmera Spider junto com o cameraman cientista vão derrotar alguns Astro Toilet, quer dizer, tropas Astro Toilet. Onde no começo do episódio 77 de Skibidi Toilet nós vemos o nosso cientista com a câmera Spider. O cientista cameraman junto com a câmera Spider aparece atrás daquele interceptado Astro Toilet, derrubando ele no chão. Então o SWAT fica perto da câmera Spider junto com o cameraman cientista. Só como aparece a câmera Spider, eu não vou considerar o resto do episódio 77 de Skibidi Toilet. Mas agora bora pros cientistas Speakmans em Skibidi Toilet, que aparecerá até que pouco em pouco na série. No episódio 24 de Skibidi Toilet aparecem alguns cameramans, quer dizer, Speakman cientista, mas é muito rápido. Mas no final do
para o episódio 31 de Skibidi Toilet, nós podemos ver um cientista Speakman corrompido pelos parasitas dos Skibidis. Provavelmente é aquele do episódio 24 de Skibidi Toilet. Mas no episódio 32 de Skibidi Toilet, podemos ver alguns cientistas Speakman na armada Speakman 1.0. Boa parte dos cientistas Speakman morreu no episódio 32 de Skibidi Toilet por causa do Titã Speakman que estava corrompido. Mas no episódio 74 de Skibidi Toilet, nós podemos ver depois de muito tempo um Scientist Speakman todo destruído. Provavelmente é o mesmo do episódio 31. Um cameraman normal conseguiu resgatar o Scientist Speakman e provavelmente levar ele para a base dos Camera ou para a base dos Speakman. Mas bem rapidamente no episódio 76 de Skibidi Toilet, nós vemos um large Speakman correndo bem rápido. Mas pela primeira vez no episódio 66 de Skibidi Toilet, nós podemos ver o cientista Steve May, o primeiro e talvez o único cientista do Steve May. Ele fala alguma coisa pro nosso cameraman, então nosso cameraman vai focar na luz que é o Titan Steve May. Então no episódio 72 de Skibidi Toilet, o cientista Steve May tá conversando com o large Steve May pra pegar a amostra da garra do Detainer. Pegue a amostra e leve pro laboratório. Essa garra é maior que a espada do Titã, porra. Isso aqui é confidencial. Então eles levam a garra do Detainer até o laboratório dos TV-Mans. Então no episódio 74 de Skibidi Toilet, o Shadow TV Man leva aquela foto do G-Toilet Astro pro cientista TV Man e analisa a foto. Por que você ainda está gravando? Desligue. Enquanto o Titã TV Man ia atrás do G-Toilet pra finalizar ele, o cientista TV Man manda ele trazer o G-Toilet vivo. Não, capture o líder deles e leve pra nossa base ainda vivo. Você está louco? Nós precisamos entender o quadro ainda completo, antes que seja tarde demais. Então o Titã TV Man fica pensativo com esse tarde demais. Então no episódio 77 de Skibidi Toilet, o cientista TV Man tá conversando com o Titã TV Man de eles deixarem a armada Cameraman enfrentar os Astro Toilet. Porque se o Titã TV Man for, eles vão mandar seus soldados mais fortes. Isso realmente acontece no episódio 77. O Titã TV Man diz que tem um plano e o plano dele fracassa. Mas perto do final do episódio 77 de Skibidi Toilet, o Titã TV Man vai na base TV todo destruído com uma amostra. Olhe para você. Por que você ficou desse jeito? Você precisava de amostras. Trouxe as amostras para você. Espere um momento. O portão não está fechando. Então aqui nós sabemos o que aconteceu com o nosso querido Titã TV Man. Aparece dois interceptadores Astro Toilet e começa a atirar no cientista TV, mas o nosso Shadow TV Man pula em cima de um deles. O cientista TV tá um pouco destruído por causa dos interceptadores Astro Toilet, mas então começa a tocar um alarme na TV e mostra a Astro Mothership em cima da base deles, por causa dos rastreadores. O cientista TV junto com a TV1 apertam com os controles na base TV, teleportando a base para outro canto. Mas então aqui nessa cena mostra que o cientista TV já foi humano e ele parece que ele estava fazendo algum experimento com esse poder de teleporte. Quer dizer, essa tecnologia de teleporte, porque podemos ver algumas fumaças atrás do laboratório. Possivelmente estudando aquela dimensão do vácuo, quer dizer o Void. Então aqui mostra o cientista TV com a tela meio rachada por causa dos interceptadores. Mas ele apareceu no episódio 79 parte 3 de Skibidi Toilet, falando um monte de coisa estranha pro Polis, falando que agora você pode descansar de verdade. Sinceramente eu não entendi nada que ele falou, porque o Polis só perdeu as pernas, mas ainda tá vivo, né? Quase esquecendo que ele apareceu também na Season 25 de Skibidi Toilet. Quem trabalhava em Alpha Hills, venha cá, sair do seu lugar. Você já analisou todos os sobreviventes que já chegaram. Então me diga, que diabos é aquilo? Então ele fica pensativo com as palavras do Skibidi. No começo do episódio 77 de Skibidi Toilet, nós temos alguns cientistas Skibidis conversando com alguns cientistas Cameramans. Provavelmente tá fazendo aliança. No começo do episódio 78 de Skibidi Toilet, nós temos aquele mesmo cientista do episódio 77 conversando com um cameraman cientista. Interessante que esse cientista do episódio 77 de Skibidi Toilet é igualzinho a esse cientista do episódio 16 de Skibidi Toilet. Então pode ser ele na sua versão 2.0. Também no episódio 79 de Skibidi Toilet, esse mesmo cientista do episódio 78 aparece bem ali de fundo mexendo em algumas coisas. E no episódio 78, bem ali atrás do Isaac Clyde, aparece uma Scientist feminina Skibidi Toilet. E provavelmente ela estava ajudando o Isaac Clyde a atualizar o Hugo Boss. E também no episódio 79 de Skibidi Toilet parte 1, ela aparece ali mexendo em alguns componentes, quer dizer, computadores da aliança. No episódio 78 de Skibidi Toilet, nós temos o Multi Scientist Skibidi Toilet. Por algum motivo ele me lembra muito Michael Jackson. Será que é pai e filho? Tá bom, agora bora parar de zoar. Ele fica conversando com algumas coisas com o Scientist Speakman, que tá anotando pra esse alguma coisa. Bem aqui nessa cena do episódio 78 de Skibidi Toilet, ele sai correndo até um container. Mas ele conseguiu se esconder em um dos containers bem ali. Sua próxima aparição em Skibidi Toilet foi no episódio 79, parte 1 de Skibidi Toilet, quando ele tava conversando com aquele cameraman chefe. Eu vou te dissecar pra ver o que tem dentro de você. E agora bora pro último cientista, que dessa vez é um astro. Então se preparem pro Scientist Astro Toilet.
Gangnam Style.